No livro Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, ele menciona o círculo dourado e a importância de começarmos pelo motivo que nos faz agir. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nesse episódio 1. Por que esse podcast existe? Eu comecei a criar conteúdos em 2015. Nesse mesmo ano, dentre vários experimentos, um deles consistia em criar um quadro da visão. E se você não sabe o que o quadro da visão ele é um quadro com fotos ou desenhos das coisas que você deseja alcançar. Nele, no meu, por exemplo, eu coloquei o carro que eu queria ter, a vista da casa, a moto que eu queria ter, quanto dinheiro mais ou menos eu queria estar ganhando. Então eu coloquei uma fotinha de dinheiro e anotei embaixo qual é o valor que eu gostaria de estar ganhando mensalmente, a qualidade de vida que eu queria ter, então coloquei fotos que representavam isso e por aí vai. Eu tinha um quadro de vidro na minha sala e eu coloquei várias fotos. Uh, eu estava estudando nessa época sobre desenvolvimento pessoal, aplicando, testando, entendendo o que dava certo para mim e o que não dava. E logo os resultados positivos começaram a surgir desses experimentos. E eu senti que poderia contribuir para um mundo melhor se eu compartilhasse essa minha jornada de evolução. E por isso que eu criei esse blog em 2015. Logo eu comecei a postar conteúdos lá e eu comecei a me sentir um pouco mal. Eu senti que não era o bom o suficiente, que eu não tinha resultados bons o bastante para poder falar sobre assuntos que eu abordava. Eu comecei a me sentir um impostor. É, isso mesmo. Eu tive a síndrome do impostor. Uma vozinha na minha cabeça estava me falando: existe tanto blog, tanto canal no YouTube, eu não sou ninguém, eu sou apenas mais uma pessoa entre tantas tentando melhorar, viver uma vida de uma maneira mais consciente, uma vida com mais significado. E o tempo foi passando. Eu fui obtendo sucesso na maioria das áreas da minha vida e, em paralelo, a vontade de compartilhar o que funcionava para mim estava só aumentando. E eu sou extremamente grato por poder ter acesso a tanto conteúdo de qualidade, tanto livros, tanto canal no YouTube de qualidade, tanto artigos excelentes que eu tive a oportunidade de ler, tanta informação transformacional. E sempre ardeu dentro de mim essa vontade de estar fazendo o que eu estou fazendo nesse momento, de devolver para o universo tudo aquilo de bom que ele me deu. Mas toda vez que eu me empolgava para começar a gerar conteúdo de novo, essa vozinha interna me perturbava. Quem é você? Tanta gente com mais sucesso financeiro, mais conhecimento, mais didática, melhor escrita, melhor português, inclusive, melhor comunicação na frente da câmera, por exemplo. E essa vozinha me dizia: nem tenta. E eu escutava essa vozinha. Os anos foram passando, meu sucesso foi aumentando, mas a vozinha ganhava sempre a discussão. Algumas vezes eu até voltava a criar conteúdo. Se você for olhar meu blog, você vai ver que teve vários momentos ali que eu comecei. Eu comecei em 2015, de vez em quando eu comecei, voltei lá em 2016, 2017 eu voltei um pouquinho de novo, em 2018 alguma coisa eu também postei, mas a vozinha sempre levava a melhor e me convencia a parar. Eu sempre trabalhei bastante, como sou empresário, chegava cansado em casa, pensava, não, hoje eu tive um insight que eu posso compartilhar e vai ser sensacional. E eu escutava a vozinha que dizia: para com isso, vai ver um filme, vai relaxar, tu merece, tu trabalhou o dia inteiro. E por conta disso, eu não tive consistência nessa geração de conteúdo e sempre fui escutando essa vozinha. Até que em 2019 eu me encontrei sem sonhos, sem propósito. Lembra aquele quadro que eu te falei no comecinho desse áudio, o quadro da visão que eu criei em 2015? Pois então, na minha última mudança eu encontrei uma caixa com várias fotos coladas. Nós não temos hoje em dia muitos álbuns de fotos, eu tenho um só aqui que minha mãe me trouxe e o resto das nossas fotos estão na internet, no Facebook, no Instagram, salvas no telefone. Então eu estranhei quando eu encontrei fotos grudadas. Eu pensei que de onde é que são essas fotos? Eu comecei a desgrudar essas fotos e eu notei que eram as fotos daquele quadro. O que eu fiz na época? Eu baixei fotos, imagens da internet, coloquei no tamanho para imprimir, em papel de foto mesmo, e eu colei com fita adesiva no quadro de vidro que tinha na minha sala.
Quando eu terminei de descolar essas fotos, eu percebi que tudo que estava lá eu tinha realizado. Tinham sobrado das quase 20 fotos, apenas 10 fotos, e todas aquelas ali eu tinha conquistado. E aí, me lembrando um pouquinho das outras que estavam lá no quadro também, eu comecei a refletir, cara, mas aquelas também eu realizei. Uma dessas fotos, para você ter ideia, era um Civic branco. Pois era um carro de conforto, relativamente fácil acesso no lugar que eu queria morar, que era no Canadá. E eu tinha comprado um Civic branco quase totalmente no acaso. Minha esposa e eu queríamos trocar de carro. Na época nós tínhamos um New Festa. E a gente queria uma HRV Bordeaux usada. Depois de conversar com vários amigos e tal, foi o carro que a gente gostou. A gente não queria comprar novo, a gente queria comprar usado para dar uma economizada. Mas a gente não estava encontrando esse carro através da OLX, etc. E outros sites de venda de carro. E então a gente resolveu ir lá na Honda, na concessionária, para poder ver o carro, experimentar o carro e ver também se era exatamente isso que a gente queria. E eu não gostei, eu fiz o test drive, eu não gostei do carro. Tinha um Civic preto lá em promoção, não era o carro que eu queria comprar, mas é um carro que eu queria testar, ver como é que é. Cara, eu me apaixonei, eu entrei no carro, liguei e foi amor à primeira acelerada, aquele ronquinho, um carro super confortável. E minha esposa já me olhou meio frustrada porque ela percebeu que eu ia comprar aquele carro. Era um carro que na época estava em promoção, então ele ainda era do ano passado, então eu conseguia comprar com um pouco mais de desconto. Mas quando eu cheguei na loja já tinha um cara fechando o mesmo carro. E ele deu entrada e tudo, eu acabei perdendo a negociação. Mas eu já estava apaixonado, eu precisava comprar aquele carro, então eu comprei um Civic preto. Depois ia demorar uns 20 dias para chegar. Chegando em casa, a gente começou a refletir. A gente tinha New Festa era preto, como a gente não tinha garagem fechada, estava sempre pegando poeira das obras perto da nossa rua, sempre apareciam os arranhões de gato quando os gatos subiam em cima. E o branco, a gente começou a olhar para a internet, era tão bonito, mostrava mais as curvas, e a gente acabou trocando para o carro branco. Ou seja, não foi algo planejado comprar esse Civic igual estava na foto. Mas foi algo, o Civic branco estava lá. Era uma coisa que eu tinha realizado exatamente igual, até a mesma tonalidade aparentemente do isso, o filme do carro parecia ser a mesma. Outra foto que eu tinha era uma vista linda para a montanha e para o mar. Eu sempre fui apaixonado por natureza. E o meu sonho era ter essa vista lá no Canadá, lá em Vancouver. Era uma vista muito parecida com a vista atual do meu quarto. Então, cara, isso pra mim, quando eu olhei assim, como assim? Foi uma coisa maluca, sabe? Foi como se eu tivesse colado aquilo no subconsciente e de alguma maneira eu tinha chegado lá. Então eu lembrei que em 2015 eu também tinha escrito, lembra? Eu falei, eu fiz vários experimentos e um deles foi escrever uma carta do Alan de dezembro de 2020 descrevendo o que nós havíamos conquistado. Então o Alan do futuro escreveu uma carta para o Alan de 2015. Eu sei, parece meio doido, vários experimentos que eu fiz são meio doidos assim, mas se eu explicar eles, e eu pretendo explicar eles para vocês em episódios futuros, vocês vão ver o quanto eles fazem sentido. Então, lembrando dessa carta do Alan do futuro, eu tenho uma pastinha aqui que eu guardo todos esses meus testes de análise comportamental, testes de DISC e de testes que envolvem desenvolvimento pessoal. Eu peguei essa minha pastinha, dei uma olhada e peguei essa carta. Essa carta foi escrita à mão. Depois eu passei, inclusive, ela para o computador, para mim ter certeza que eu vou ter ela salva para o resto da minha vida. Mas eu escrevi à mão. Era importante esse exercício ser feito à mão na época que eu li. E eu fiz à mão. Então eu peguei essa carta e comecei a ler ela. E novamente, cara, para minha surpresa, tudo tinha se concretizado. Tinham coisas assim que de alguma maneira foram um pouco diferentes, mas o sentido que eu tinha dado para aquilo, o propósito que eu tinha dado para aquilo, tinha acontecido. E aquilo me emocionou. Tudo aquilo que eu tinha lá em 2015, planejado para o Alan de dezembro de 2020, eu já tinha conquistado, e muito mais, em dezembro de 2019. E muitas dessas coisas, elas eram improváveis. Eram completamente fora da minha realidade. Outras que eu conquistei nem estavam lá, pois
eu ia considerá-las simplesmente impossíveis. Foram muitas conquistas, tanto das improváveis quanto das impossíveis. Para a realidade que eu me encontrava, não, sinceramente, era muito difícil que algumas delas se concretizassem. E para exemplificar, eu vou falar de duas improváveis e duas impossíveis. A primeira conquista improvável era morar no lugar dos meus sonhos. Eu tinha muita vontade, como vocês já perceberam, de morar no Canadá, especificamente em Vancouver. E esse é o meu sonho. Por 4 anos eu sonhei em fazer isso. E eu era obcecado. Quem me conheceu nessa época e está escutando esse áudio vai lembrar. Era uma questão de vida ou morte para mim. Minha vida só ia começar quando eu estivesse lá no Canadá. Eu conheci a fundo os processos migratórios, quais províncias eram mais fáceis de migrar, qual é o valor do aluguel médio em cada cidade. Eu tinha comprado um curso chamado Canadá para Brasileiros VIP, dos irmãos Prezia, que dava vários exemplos de como imigrar para lá. Dentro desse curso tinha um fórum, então eu conheci muita gente, muitos brasileiros que já tinham conseguido imigrar para o Canadá e eu conversava diariamente com eles. Um dos meus amigos, eu virei amigo de vários deles, que morava já lá, me mandou uma bandeira. E ela ficava na minha sala para me lembrar todos os dias que aquele era meu objetivo de vida. Eu tinha um plano para emigrar para o Canadá, para você entender a seriedade disso, de 20 páginas. Em detalhes, o que eu ia fazer, o que eu estava estudando. Todos os dias eu tinha criado uma rotina já para estudar, para ir para o Canadá. E como toda a minha família, todos os meus amigos sabiam disso, em um determinado momento, um desses amigos me fez pensar. Ele perguntou por que Vancouver, Canadá? E eu tive que parar por um momento. Eu sabia, eu tinha várias razões porque eu queria ir para lá, mas eu precisava dar uma resposta curta para ele. E ela foi mais ou menos assim. Porque é mais seguro, tem mais qualidade de vida, tem mais diversidade cultural, é uma cidade com muito contato com a natureza, com vista para a montanha e para o mar. E além disso, as pessoas são mais educadas e mente aberta. Tudo praticamente que está aqui eu sentia falta na minha cidade. E então, em 2015, eu conheci Floripa. Descobri que aqui tinha tudo o que eu buscava em Vancouver. Eu me apaixonei por aqui. E 8 meses depois de começar no marketing digital, eu já estava morando aqui em Florianópolis, de onde eu falo neste momento. No lugar dos meus sonhos. Uma ilha paradisíaca com toda a infraestrutura que eu preciso trabalhar e viver com qualidade. E eu já viajei depois disso para vários países. Ainda não viajei para o Canadá, pretendo viajar esse ano. Eu tenho um primo que mora lá. Só que cada vez que eu viajo, eu me apaixono mais por esse lugar. Porque ele tem tudo aquilo que eu busco quando diz respeito à qualidade de vida. Então, hoje eu conquistei uma coisa improvável. E quando eu digo hoje, é o ano de desde o ano de 2016. Eu conquistei morar no lugar dos meus sonhos. Algo que pessoas buscam a vida inteira por isso, eu tinha conquistado em pouco tempo, em menos de um ano. Eu escrevi isso em dezembro de 2015, em menos de um ano, porque em novembro de 2016 eu já estava morando aqui em Florianópolis. Vamos lá, vamos para a segunda conquista improvável. Me tornar referência nacional com o meu trabalho. Eu tinha uma fotinho minha lá no quadro, num palestrante. Eu já palestrava nessa época, mas eu queria palestrar sobre alguma habilidade que eu tinha adquirido que me deixasse muito orgulhoso. Na época, eu palestrava um pouquinho sobre marketing digital, mas de uma maneira muito generalizada e para empresários que não entendiam nada de marketing digital. Eu queria ser referência da referência. Eu queria palestrar para aqueles que já sabiam alguma coisa. E na época eu admirava muito um programador chamado Zeno Rocha. Ele tinha virado referência no Brasil e até hoje é referência no Brasil e também no exterior em JavaScript. Ele despertou em mim esse desejo de me tornar referência, pois eu tinha nele um espelho. Eu admirava ele, eu via como as pessoas admiravam ele e não pela admiração, mas pelo trabalho que ele fez para chegar lá. Eu queria conquistar isso que ele conseguiu conquistar, esse respeito pelo trabalho. E em 2017, isso aconteceu para mim. Eu me tornei referência na construção de funis de conversão. Eu palestrei por todo o Brasil. Eu ganhei livro autografado da Infusion. A Infusionsoft, para quem não sabe, é uma ferramenta de e-mail marketing, inclusive a ferramenta que eu ainda continuo utilizando na minha empresa.
E através desse meu conhecimento, essas palestras, muitas pessoas me procuraram para me dar consultoria. E nesse mesmo ano eu ajudei vários clientes a recuperarem um total de mais de 10 milhões de reais em vendas. Eu fiquei conhecido como El Funileiro. O Jorge da Babel me chamou assim numa palestra e assim eu fiquei conhecido. E eu realizei esse feito improvável. Eu conquistei esse feito de me tornar referência no mercado. E era outra coisa que era improvável, porque lá em 2015 eu ainda não sabia praticamente nada de marketing direto, de como trabalhar nesse mercado. Então, isso me deixou muito orgulhoso e foi uma coisa que, quando eu estava olhando as fotos, eu lembrei, essa foto de um palestrante não estava no meio dessas fotos coladas, mas eu lembrei dessa foto e eu pensei, caraca, eu consegui. E só que nem tudo que eu conquistei estavam nessas fotos. E agora eu quero falar sobre duas das conquistas impossíveis que eu alcancei nesse meio tempo. A primeira dessas duas, vai ser a independência financeira. Imagina, eu quero que você agora vamos fazer um exercício de imaginação para você entender o que eu estou falando. Porque, para você ter ideia, eu nem tinha noção que isso era possível para mim. Imagina você nunca mais se preocupar em pagar um boleto. Imaginou? Agora só. Imagina poder viajar para onde quiser, podendo ir de executiva, não precisa nem ir com a econômica. Se hospedar nos melhores hotéis, ir nos melhores restaurantes. Imagina você poder comprar o que quiser. Conseguiu imaginar? É isso que eu chamo de independência financeira. Quando você não é mais refém do dinheiro, quando você quer fazer algo e você não depende mais de ter que juntar dinheiro para fazer aquilo. Você pode simplesmente fazer. Quando você coloca o dinheiro para trabalhar para você. Parece muito impossível, não é? Então, essa era uma meta que eu nem tinha traçado para mim. Para você ter ideia, a minha meta era ganhar 10 mil reais por mês. Essa era a minha meta, lá em 2015. Mas sim, eu consegui alcançar a independência financeira nesse meio tempo. E para você entender o quanto é inalcançável isso para o Alan de 2015, eu vou te explicar agora o porquê. O Alan de 2015 estava todo mês 10 mil reais negativo no cheque especial. E por que isso? Eu começava o mês devendo aluguel do escritório, o salário dos funcionários, prestação do apartamento e por aí vai. Alimentação, gasolina e vai. Muitas coisas, como você já sabe, que a gente tem todos os meses, vários gastos. Todo mês eu precisava dar aquele jeitinho que eu fazia. Eu pegava dinheiro emprestado com familiares, minha mãe me ajudou algumas vezes, minhas tias. Eu passava tudo no cartão. A dívida do cartão só ia aumentando, porque eu pagava no cartão as coisas desse mês, mas eu parcelava no cartão em uma hora, você sabe, a parcela vem. Eu tinha impostos atrasados, parcela do cartão atrasada, parcela do apartamento atrasada. A única coisa que eu não atrasava era o salário dos funcionários e o aluguel da sala comercial para manter o negócio rodando. Então, tu consegue entender que para o Alan de 2015, ele falar que o Alan, em dezembro, antes da meta de dezembro de 2020, ele teria conquistado a independência financeira, era uma coisa impossível. Se eu voltasse agora lá e falasse pro Alan de 2015, cara, tu conquistou a independência financeira, tu pode viajar a hora que tu quiser para qualquer lugar do mundo, tu não precisa te preocupar mais com as tuas contas no final do mês, o aluguel e etc. Cara, eu simplesmente não ia acreditar, porque não era uma realidade próxima a mim. Era uma coisa totalmente ilusória. Por isso eu nem tinha como meta isso. Foi uma coisa que aconteceu graças a tudo aquilo que eu inseri na minha vida e eu quero passar para vocês. Vamos lá, vamos para a segunda, porque eu não quero que esse primeiro episódio se estenda demais. Eu quero que ele seja simplesmente um resumo do porquê que esse podcast está começando. A segunda conquista impossível é que eu sou dono de uma das empresas de marketing direto mais premiadas do Brasil. O Alan de 2015 não tinha feito nenhum anúncio no Facebook. Ele não tinha nenhum curso de marketing, não entendia nada desse mercado. O Alan de 2015 era um Alan programador, o Alan que
Até administrava algumas redes sociais, mas só fazendo alguma ediçãozinha de imagem, postando ali coisinhas, cachorrinho bonitinho pro cliente. Atendia cliente de esquina, assim. E não desmerecendo eles, foram muito importantes na minha vida, mas eu não estava fazendo nada realmente significativo no que diz respeito a marketing. Os princípios que eu aprendi lá em 2015, para você ter ideia, em 2015 eu li 128 livros, eu li mais de 300 artigos, os artigos eu não cheguei a contar, eu lembro que foi próximo de 400, mas eu vou chutar aí com certeza mais de 300, sobre assuntos diversos, gestão de empresa, marketing, mas principalmente desenvolvimento pessoal. E todas essas informações e as informações que eu continuei adquirindo ao longo do tempo, ao longo desses anos, me levaram a tomar decisões certas para chegar nessa conquista. Uma conquista impossível, como eu falei, o ano de 2015 não tinha como planejar isso, ele não tinha esse campo de visão, ele não tinha uma prospecção que pudesse chegar até isso. Então, uma conquista impossível foi conquistada aos poucos, diariamente. À medida que eu ia tomando decisões conscientes, me baseando numa ordem de perguntas, e até vou compartilhar essa ordem aqui com vocês. O que eu me pergunto é sempre qual é o porquê disso. Inclusive, o motivo de eu estar criando esse áudio aqui já é para falar o porquê disso. Qual é o motivo? Primeiro, eu sempre começo alguma coisa assim. Qual o motivo? O porquê? Com quem? Essa pessoa compartilha dos meus valores? Depois, o como. Então, o terceiro é o como. Qual é o meio de chegar nesse objetivo final? E, por último, é o objetivo. Para onde? Qual o resultado que vamos ter com isso, com esse empreendimento, com isso que a gente quer executar? Então, sempre seguindo essas 4 perguntas aí, consistentemente, fui conquistando. Eu não esperava chegar nesse patamar de possuir uma das empresas de marketing direto mais premiadas do Brasil, mas isso aconteceu. E essa conquista não é só minha, mas sim de todas as pessoas que eu escolhi compartilhar minha jornada. Pessoas que eu inseri no meu meio e pessoas que eu permiti estar no meu meio, elas fazem parte dessa conquista. E eu devo essa conquista minha a elas também. Uma conquista impossível, conquistada pelas pessoas certas e principalmente no momento certo. Bom, eu falei sobre 4 exemplos aí, 2 improváveis, 2 impossíveis, e vocês já conseguem ter uma ideia aí de quanta coisa aconteceu. E por isso, em 2019, eu estava sem sonhos. Esses 4 exemplos foram apenas alguns das diversas conquistas que eu obtive ao longo desses anos. E eu havia conquistado muito além do que eu havia imaginado possível ser conquistado. Então, o Alan de dezembro de 2019, o Alan de um mês atrás, ele refletiu. Eu comecei a refletir sobre esses anos que passaram e todo ano eu me faço uma pergunta. São várias perguntas que eu me faço, mas tem uma que eu lembro que desde os meus 16 anos eu me faço essa pergunta, que é: o que eu teria feito diferente? O que eu teria feito diferente nesse ano que passou? O que eu me arrependo de não ter feito? E olhando não só para esse ano de 2019 que passou, mas para todos os outros anos, olhando tanta coisa, tanta conquista que eu tive, eu pensei: e se eu não tivesse ouvido aquela vozinha? Eu teria compartilhado toda essa jornada e cumprido a minha missão de inspirar pessoas a serem e fazerem mais. Agora não há mais desculpas. Eu sou a prova viva que esse conteúdo realmente transforma. Esse podcast não é só para você que está escutando. Esse podcast é também para aquela vozinha que dizia que eu não era bom o suficiente. Eu tenho algo para te dizer. Eu não sou mais o seu refém. E eu vou compensar todo esse tempo que você me deixou acorrentado, transformando muitos Alans de 2015 em Alans de 2020, através de conteúdos como esse que eu estou gravando aqui hoje. E se você que está me escutando quer minha ajuda para matar as suas vozinhas interiores,
Essas vozinhas aí que te impedem de se tornar uma pessoa melhor, de se tornar uma pessoa lendária. Então, esse canal aqui, esse meio que eu estou criando de conteúdo, blog, YouTube, podcast, é para você. É por isso que eu estou aqui. Esse é o meu porquê. Este é o meu propósito. Eu tenho um inimigo muito claro. E esse inimigo se chama conformismo. Esse inimigo é o que prende as pessoas a ficarem estagnadas no mesmo lugar, a não conseguirem, por mais que elas tentem, a sair, a criar novos hábitos, a criar hábitos melhores, a conseguir conquistar as suas metas, a conseguir viver uma vida que vale a pena ser vivida. Se você que está escutando está comigo nessa luta, quer conhecer ferramentas, técnicas, os livros que eu li, todo o conhecimento que eu adquiri e venho adquirindo, e esse conhecimento que me trouxe até aqui, compartilha esse podcast. Se você puder, deixa um comentário, curte ele, se inscreve neste canal. Eu não sei neste momento em qual canal de podcast que eu vou estar distribuindo, mas eu acredito que tenha uma forma assim de se inscrever nele. E isso vai fortalecer ainda mais, para que mais pessoas possam matar as suas vozinhas interiores. E isso vai me ajudar a dar um soco final, a nocautear essa minha vozinha interna que fica constantemente ainda me dizendo que eu não sou o suficiente, que eu não sou bom o bastante para estar aqui hoje compartilhando esse tipo de conteúdo com você. Mas eu tenho vencido ela, eu sei que vai ser uma luta diária e eu pretendo continuar vencendo para que mais pessoas, mais Alans de 2015 possam se tornar Alans de 2020. Mais pessoas possam ultrapassar as suas conquistas, ultrapassar as suas metas e viver uma vida que elas nunca imaginariam que viveriam. Esse podcast vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Dessa vez foi um conteúdo inicial e um conteúdo onde eu resolvi falar um pouquinho sobre o porquê que eu estou aqui. E eu espero que o Alan lá de 2025 olhe para esse Alan aqui de 2020 e diga: que orgulho de ti. Obrigado por ter começado essa jornada. Agora nós somos milhares vivendo nossa melhor versão, vivendo uma vida que merece ser vivida, uma vida lendária. E você tem uma boa parte de contribuição nisso. E que o Alan de 2025 tenha orgulho do Alan de 2020, quanto o Alan de 2020 tem orgulho do Alan de 2015. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter chegado até aqui e eu te vejo no próximo episódio. Até mais.